boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Wedequim. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Dose dupla. Mais 2 hipermercados em Maceió são interditados por despejo clandestino de esgoto. Novo caminho. Fernando Palmeira mostra como fica o trânsito com a abertura da Avenida Paulo Holanda na cidade universitária. Carta aberta. Viderlan Araújo fala das ações da Federação das Indústrias de Alagoas contra a crise no Brasil. Olá, mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta terça-feira. Eu aproveito aqui o espaço para mandar um grande abraço para o meu amigo Dalton, que hoje está aqui nos estúdios da TV Mar, acompanhando o vereador Galba Neto, que daqui a pouco vai estar ao vivo aqui comigo para uma entrevista muito interessante, você não pode perder. Olha só, gente, não é notícia repetida, até parece, mas não é notícia repetida, não. Fiscais da Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente flagraram na manhã desta terça-feira crimes ambientais em 2 supermercados da capital. Os estabelecimentos foram interditados. O que acontece? A SEMPMA tem feito diversas fiscalizações ligadas ao despejo clandestino de esgoto. E mais uma vez, 2 grandes hipermercados foram flagrados cometendo crime ambiental, como mostra o repórter Fernando Palmeira. Ações conjuntas da SEMPMA, Secretaria de Proteção do Meio Ambiente de Maceió, e setores também da preservação da saúde da população estão nesse momento numa ação conjunta para que supermercados da parte alta da cidade estejam sem colocar dejetos no esgotamento que não é o sanitário, nas galerias de águas pluviais ou mesmo a esmo. Um supermercado atacadista na parte alta de Maceió estava atacando o meio ambiente e teve suas portas fechadas. O mesmo aconteceu nesse supermercado aqui do bairro da Serraria, que também a SEMPMA detectou com agentes o mesmo problema ambiental. O supermercado nesse momento está fechado e aí aguardar para que tudo seja tomado as providências dos administradores desses estabelecimentos comerciais, a exemplo do que aconteceu também no bairro do Farol com o supermercado Bom Preço e também o Extra, que passou temporariamente fechado até que o problema fosse resolvido. O mesmo está sendo exigido nesse momento para esses supermercados também da parte alta de Maceió. Aqui da Serraria, com as imagens do Valdemir Soares, Fernando Palmeira para a TV Mar, dentro de Verdade e Informação, que segue com você, meu caro Mauro Wedequim. Muito obrigado, Fernando. Apenas para complementar as informações do grande repórter Fernando Palmeira, foram 2 hipermercados, G Barbosa e Atacadão. G Barbosa e Atacadão. Isso é um absurdo, é uma vergonha ver 2 grandes redes cometerem crime ambiental e olha que eles sabiam que as ações da Prefeitura de Maceió iam continuar. Eles sabiam disso, mas aquela história, deixa rolar, não tem problema, crime ambiental que nada, vamos despejar o esgoto aí de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, gente, não tem mais espaço para isso no Brasil, não. Esse tempo aí da corrupção, do jeitinho brasileiro, isso aí acabou, meu amigo. Vocês estão vendo aí as pessoas na rua protestando, exigindo os direitos. Pelo amor de Deus, vamos tomar as providências e fazer o certo, porque tudo no Brasil tem que ser um arranjo mal feito. Você já viu alguma notícia dessa em qualquer país desenvolvido? Fecharam a rede, não sei o quê, nos Estados Unidos, ou na Holanda, ou na Inglaterra? Eu nunca ouvi. Eu, Mauro, nunca ouvi. Se o senhor ouviu, por favor, mande essa notícia para cá, continue mandando a sua crítica, a sua sugestão, e se tiver essa informação, manda para cá que eu faço questão de ler no ar. Eu duvido
que num país sério aconteça esse tipo de coisa. E digo mais, nós começamos, a Sempma começou com essa campanha aqui, com essa fiscalização, num grande restaurante na Ponta Verde, que é o principal bairro da capital alagoana. Gente, pelo amor de Deus, Alagoas, os alagoanos não precisam disso. Vamos nivelar por cima, vamos nivelar pelo alto, vamos qualificar, tratar bem, fazer o certo. Parece que é tão complicado fazer o certo e não é. Olha lá, o Tribunal de Justiça de Alagoas discutiu ontem a implantação das audiências de custódia com o Conselho Nacional de Justiça e o Governo do Estado. Um programa já implantado em 12 estados brasileiros foi apresentado por representante do CNJ e a expectativa é que o sistema seja instalado também em Alagoas. Com isso, presos em flagrantes em Maceió serão encaminhados em até 24 horas para audiência. Hoje, no Brasil, existem cerca de 600 mil presos e, desse total, 42% são provisórios. Cada preso custa ao Estado cerca de R$3.000. É isso aí, R$3.000. Lembrando que hoje o Brasil já tem a terceira população carcerária do mundo. É muita gente. Só perdemos para a China, por motivos óbvios. Lá tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes e também para os Estados Unidos da América. Agora vamos falar de trânsito. A Avenida Paulo Holanda foi inaugurada hoje no bairro da Cidade Universitária, modificando o trânsito na parte alta da cidade. O repórter Fernando Palmeira traz mais informações. Mobilidade urbana, um tema que o prefeito sempre repete e tem trabalhado no sentido de que as vias alternativas em Maceió estejam à disposição da coletividade. Uma nova via na parte alta da cidade, ladeando aqui o campus Acê Simões, a cidade universitária, a Universidade Federal de Alagoas, uma via alternativa já bastante utilizada no dia da sua inauguração. Agentes da SMTT estão aqui orientando o pessoal. A via está sinalizada horizontal e verticalmente. E é importante que aqueles que começam a transitar como alternativa, porque no trevo da Polícia Rodoviária Federal lá adiante, está um gargalo. E aqui vem um arrefecimento nessa área do trânsito intenso, próximo à cidade universitária e ao hospital universitário. Aqui, os agentes da SMTT chamam a atenção para alguns pontos da sinalização, principalmente nessa travessa que vai dar na Menino Marcelo. E também em outras áreas da alternativa, como o conjunto Graciliano Ramos. Portanto, uma via bastante movimentada que não para desde a hora da inauguração, que essa via está bastante utilizada como alternativa no trânsito nessa região de Maceió. É parte alta, há pouco tempo isso aqui era um lamaçal completo. Essa pista está sinalizada, pronta e acabada e o mais importante, um serviço de saneamento básico foi prioritário para essa via de escoamento do trânsito da parte alta de Maceió. A via é Paulo Holanda, emprestando aí o seu nome a essa importante via de inauguração de Maceió. Vale salientar que também o governo do estado está também preocupado com a mobilidade urbana de nossa capital e já anuncia uma série de alternativas em vias do bairro do Farol. Mas, por enquanto, a comemoração do usuário, porque é, sem sombra de dúvidas, uma grande opção para o escoamento do trânsito sufocado aqui na parte alta da cidade, próxima à cidade universitária, de onde falou Fernando Palmeira, com as imagens do Valdemir Soares para a TV Mar Canal 25 da organização Ardon de Melo, na NET. Muito obrigado ao meu amigo Fernando Palmeira. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet, é uma qualidade excepcional. O endereço, então, é facinho, gazetaweb.com, gazetaweb.com. Você clica lá, você vai ver que eu estou dizendo a verdade, realmente a qualidade é excepcional. Se você não está em Alagoas, está longe da NET, não tem problema. Qualquer lugar do mundo, clica lá e acompanha o Verdade e Informação. Agora uma notícia que enche de orgulho todos os alagoanos. No último domingo, um estudante do Senai de Alagoas conquistou a medalha de prata na World Skills 2015, a maior competição de educação profissional do planeta.
Weverton Silva, de 21 anos, conquistou o segundo lugar na ocupação Construção em Alvenaria. A premiação aconteceu em São Paulo e reuniu 1.800 competidores de 59 países, com provas em áreas como artes criativas, moda, construção, tecnologia, entre outras. Weverton é natural de Arapiraca e é um dos 27 medalhistas do Brasil na competição. As provas foram realizadas durante os dias 12 e 15 deste mês no AMB, em São Paulo. Parabéns ao Weverton, realmente é uma notícia que nos enche de orgulho. Parabéns mais uma vez. Gente, agora é hora da nossa querida Polane Santos, a jornalista, nossa produtora. Polane, boa tarde, seja bem-vinda, sempre obrigada. Belíssima, elegante e com informações muito importantes para vocês. Boa tarde. Pois é, Mauro, boa tarde. Olha, quem tem algum tipo de necessidade especial sabe o quanto é difícil fazer uso do serviço público de telecomunicações aqui no Brasil. E aí, justamente pensando em todas essas dificuldades, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, está iniciando hoje a coleta de sugestões exatamente deste público para que eles possam eliminar essas falhas que existem entre o serviço de telecomunicações e as pessoas que portam alguma deficiência aqui no Brasil. Eles estão criando o Regulamento Geral de Acessibilidade em Telecomunicações. E aí, Mauro, as ações são muitas, né? O regulamento, ele busca efetivar justamente essa relação entre o serviço de comunicações e as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, adaptando orelhões para pessoas com deficiência auditiva. E aí, as medidas são várias, como, por exemplo, recursos como videochamadas, envio e recebimento de mensagens, acesso à internet diretamente pelo terminal ou por meio de conexão sem fio. Tudo isso com o objetivo de fazer com que as pessoas que portam algum tipo de deficiência tenham a mesma acessibilidade, o mesmo acesso aos serviços públicos de telecomunicações como qualquer outra pessoa comum. Muito interessante você ter um orelhão em que seja possível fazer videochamadas, enviar mensagens, ter acesso à internet sem fio. Agora é preciso, é claro, né, Mauro, a gente pedir, se realmente tudo isso sair do papel, que é muito bom, a gente precisa pedir atenção das pessoas para que tomem zelo pelo que verdade, é público, né? Porque hoje, né, Polane, até é muito importante você trazer essa notícia para nós, porque o Brasil, salvo engano, tem mais de 40 milhões, olha só, gente. 45,6 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Algum tipo de deficiência, é exatamente. Muita gente, e isso que a Polane está dizendo é fundamental, preservar esse patrimônio, ainda mais se tiver esses recursos que são tão importantes para essas pessoas, né? Pois é, inclusive eu já pude ver uma matéria que saiu há pouco tempo, mostrando o quanto se é gasto aqui, por exemplo, aqui em Maceió, com os orelhões. São muitos orelhões que são danificados, degradados por conta do vandalismo. É mesmo, né? Um prejuízo violento. Muito Parece grande. que só um poste custa R$5.000, uma coisa assim. Imagina um orelhão com essa tecnologia. E as pessoas podem participar como Podem participar, sim. Aí as pessoas que tiverem interesse, que tiverem as suas sugestões para enviar, para poder fazer esse regulamento, elas precisam enviar um relatório que está disponível no site da Anatel, através do endereço www.anatel.gov.br/diálogo, sem o acento, a nossa produção acho que já deve ter colocado já aí, né? Já está na tela, www.anatel.gov.br/diálogo/. Que legal, muito bacana essa iniciativa da Anatel. Eu tenho criticado a Anatel aqui, Polane, porque a briga eterna da Anatel é com as operadoras de telefonia celular, né? Eles tinham feito um acordo que deveria ter sido cumprido em 2012 com as operadoras não cumpriram. Não é que não cumpriram parte do acordo, não cumpriram nada. E a Anatel, para mim, a bronca de todos, decidiu dar mais prazo para as operadoras. Anatel, pelo amor de Deus, faça iniciativas como essa e cobre das operadoras. Com não é certeza, isso? Com certeza. Polane, muito obrigado. Obrigada a você. Boa tarde, a gente se vê amanhã. Até a próxima. Com certeza, se Deus quiser.
Gente, você que nos acompanha, eu vou agora para um rápido intervalo. Não saia daí, porque na volta o vereador Galba Neto vai estar ao vivo aqui comigo no estúdio para falar de um assunto que tem gerado muita polêmica em Maceió e em várias partes do mundo. Aplicativo para táxi, chamar táxi, serviço de deslocamento individual de transporte. É polêmica, gente. Não perca, não saia daí, é rapidinho. Até já. Encerrado o primeiro semestre do ano, os números confirmam. A valorização dos policiais e a integração das polícias estão dando resultado. O número de homicídios caiu 24,8% em Alagoas e mais de 30% em Maceió. Também houve redução nos casos de roubo de casas, de roubo de carros e nos assaltos a ônibus. O desafio é grande, mas com trabalho sério, a segurança em Alagoas está melhorando. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503, RQE 1874. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Na Câmara, mais de 30 leis que estavam sem tramitação desde a legislatura anterior foram promulgadas. É o caso da lei que proíbe o uso de paredões de som acima do volume permitido, a que exige a apresentação de documentos para a confecção de carimbos, a que destina vagas em estacionamento para gestantes e pessoas com crianças de colo e a que obriga a fazer o teste do coraçãozinho nos bebês nascidos na capital. É nesta direção que queremos continuar avançando. Afinal, uma cidade melhor se faz com cidadãos mais participativos. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Voltamos com Verdade e Informação. Aproveito também para mandar um grande abraço para o meu colega, o vereador Wilson Júnior, que hoje já trabalhou, já apresentou o programa aqui na TV Mar e tem as suas missões na Câmara Municipal de Vereadores de Maceió. Bom trabalho e até amanhã. Estamos sempre acompanhando o trabalho do vereador Wilson Júnior. E por falar em Câmara Municipal, olha só, através de um projeto de lei do vereador
Galba Neto, esse projeto deve proibir o uso de aplicativos associados ao serviço de transporte individual de passageiro. Nós recebemos aqui o vereador Galba Neto. Vereador, muito prazer em recebê-lo. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado. Me diz uma coisa, vereador. Esse projeto já está mirando o Uber, que gera tanta polêmica em todo o mundo, né? Ou em boa parte do mundo? Verdade, Mauro. Primeiro, cumprimentar todos os telespectadores, né? Desejar muita sorte nesse projeto novo que você está abraçando. Muito obrigado. Aqui na TV Mar. Nós tivemos o prazer agora de conhecer um pouco mais da estrutura. A gente fica até impressionado no nosso estado. A gente está vendo uma estrutura com tamanha tecnologia e tamanha qualidade, né, para os nossos alagoanos. Mas o intuito do projeto em si foi justamente trazer uma modernização para a legislação que já é vigente, né? A legislação que já faz o ordenamento sobre o serviço individual de transporte passageiro remunerado, né? E hoje, na nossa legislação, a única possibilidade que se tem de fazer esse tipo de transporte é através do táxi. A legislação ela é taxativa nesse ponto. Trazendo um pouco mais para a realidade local, nós temos hoje, na regulamentação que é feita pelo município, que é o responsável por fazer essa regulamentação de trânsito, a proibição, né, durante 20 anos, das novas concessões de praças de táxi. Ou seja, o advento dessa nova tecnologia, desse aplicativo, em especial o Uber, né, que hoje é o mais conhecido, é o que está tentando se estabelecer em algumas grandes cidades do nosso país, e nós já antecipando essa discussão, né, logicamente fomos procurados, é uma demanda que surgiu espontânea da sociedade através de uma categoria específica que é a categoria dos taxistas, né, através do presidente do sindicato, o Biraci Correia. A gente teve essa iniciativa de fazer esse estudo, e aí foi um estudo muito aprofundado, para que a gente não tivesse essa problemática trazida para a nossa realidade. Hoje nós já temos um trânsito extremamente caótico, né? E essa atividade, ela sendo burlada dessa forma, porque hoje é um transporte clandestino, por mais que se tenha pode-se dizer, esse figurino um pouco mais aprimorado, né, com o advento da tecnologia, dos aplicativos, mas continua sendo um transporte clandestino. É um transporte remunerado de passageiro e onde a legislação só prevê isso feito através do táxi. Agora, vereador, para quem está ligando a TV agora, eu estou conversando ao vivo aqui com o vereador Galba Neto, ele que apresentou um projeto que, traduzindo, né, para o bom popular, né, vereador, ele vai proibir o uso desses aplicativos, isso, né? Isso, a missão, digamos, desse projeto é essa. Agora, vereador, como é que está o projeto lá na Câmara? Ele vai para as comissões? O senhor já consegue imaginar uma data para ele ir à votação? Mauro, nós temos um trâmite que é extremamente necessário para que a gente avalie todas as situações em que o projeto vai atingir, né? O primeiro passo é dar a entrada na nossa casa, já fizemos, né? Posteriormente a esse protocolo, ele vai para plenário para ser lido, ou seja, informado aos vereadores, informado que o projeto está na casa. E, posteriormente, esse processo, ele vai para a distribuição nas comissões, né? E aí vai ser avaliado pela equipe técnica da casa quais as comissões que são envolvidas, né, na temática para que ele possa ser distribuído e retornar ao plenário com os devidos pareceres. Ainda não há uma previsão para que ele vá realmente para votação? Fica um pouco difícil a gente mensurar, né, determinar uma data para que ele retorne ao plenário, porque cada comissão ela tem um prazo máximo de 14 dias. Né? E eu não tenho como te precisar agora quantas comissões elas foram acionadas para poder avaliar esse nosso projeto, essa nossa proposta. Então, a gente vai ter que aguardar um pouco. Eu acredito que, se tudo correr dentro do que a gente já tem na nossa realidade da Câmara, a Câmara sempre dá muita celeridade a todas as discussões, a todos os projetos que chegam à casa. Mais 1, 2 semanas a gente já deve estar aprovando esse projeto, ou apreciando, para ser mais preciso, né? A gente, logicamente, quando a gente abraça uma causa, a gente já quer, né, ter essa ansiedade para que ele seja aprovado. Mas acredito que no mais tardar 2, 3 semanas ele deve estar em plenário para que a gente possa apreciar. Vereador, me permita lhe fazer uma pergunta agora pegando o gancho da tecnologia, né? Aproveitando que é o objeto aí da nossa conversa. Nesse mundo que vive, que respira tecnologia, o senhor não acha que esse aplicativo ou esse tipo de aplicativo tem lugar para ajudar no desenvolvimento das cidades? Como é que o senhor vê essa questão? Eu acredito, Mauro, que toda tecnologia que venha para beneficiar a população ela é extremamente bem-vinda, né? Mas nós temos que entender que existe uma legislação vigente e o nosso país tem que ser respeitado.
E infelizmente, a gente acompanha porque hoje, através também desse advento da tecnologia, a gente está sempre colocando as informações das nossas atividades, o que a gente está desenvolvendo na Câmara. E a partir daquele momento que a gente coloca essa proposta, as opiniões já vêm. E eu gosto muito de acompanhar esse tipo de posicionamento. Infelizmente, uma pequena parcela, mas é uma parcela significativa, ela vem fazendo algum tipo de posicionamento, colocando seu ponto de vista, sem nenhum conhecimento da situação. Né? Que bom, então, que o senhor está com esse espaço. E logicamente, mais uma vez, a gente agradece, porque sempre que a gente tem um espaço para poder esclarecer, trazer mais informação para a população, é extremamente importante. E que bom que, mesmo sem tanta informação, a população pelo menos está acompanhando. Mas como a sua pergunta, voltando um pouquinho, a situação da tecnologia, hoje nós já temos alguns aplicativos que são específicos de táxi. E eu até acompanhava, antes de entrar no ar, a chamada da matéria, quando você colocou que a proibição dos aplicativos dos táxis, não são dos táxis, me permita essa pequena correção, são de motoristas que estão tentando se habilitar num serviço que está fazendo frente aos taxistas de forma irregular. Né? Hoje nós já temos 2 ou 3 aplicativos dentro da nossa capital que são específicos para a categoria de táxi, ou seja, para o transporte irregular, o transporte que está habilitado, que está dentro da lei. Esse aplicativo que hoje está tentando operar no Brasil, ele tentou ultrapassar algumas etapas que, acredito eu, que deveria ser o caminho correto. Né? Você primeiro deve tentar se habilitar, procurar todas as informações de legalidade de como se deve operar, para depois você tentar colocar em prática, colocar em funcionamento essa atividade que você está pretendendo. E eles fizeram o contrário, começaram do fim para o início. Né? Você coloca a situação na rua para depois tentar, de alguma forma, com algumas situações e nuances que você que pertence à mídia sabe muito bem, né? Tentando influenciar a opinião pública para que eles pudessem ter esse apoio e conseguir regularizar a situação que é irregular. Uma situação que eu tive acompanhando, que eu acho muito importante para que o telespectador saiba, a situação do Uber específica, ela é uma empresa americana, que tem sua sede, sua firma aberta na Holanda e está operando no Brasil, certo? A partir do momento que o motorista ele se dispõe a operar com esse sistema, com esse aplicativo, ele tem que cadastrar um cartão de crédito. A partir desse momento, todos os usuários que forem em busca desse motorista também terão que cadastrar um cartão de crédito e a corrida que ele aciona esse motorista, 20% desse valor é descontado do próprio cartão do motorista. E o país, a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado não recebe nenhum tipo de contrapartida nessa situação. Não é pago nenhum imposto, ou seja, está se tentando criar um universo paralelo, né, um universo virtual, onde o país não ganha em nada com a exploração do serviço, que é um serviço regulamentado pela administração pública. Isso é um absurdo, né? Nós não podemos aceitar, fora a questão local que eu já te disse, são mais de 3 mil famílias de taxistas que têm essa preocupação. Isso só na capital, né? Só na nossa capital. Só na capital. Só na nossa capital. E, veja só, toda essa situação, como te disse, da proibição, hoje são 20 anos proibidos novas concessões de táxi, em cima de um estudo feito para que não se tivesse um desequilíbrio econômico nessa relação de comércio, né? Então, está-se, logicamente, se prevenindo toda essa situação, se prevenindo para que não se tenha esse desequilíbrio e aí perde a categoria e médio e longo prazo também perde a população, porque se houver uma falência, uma quebra, enfim, vai começar a se prestar um serviço de má qualidade e a gente está tentando fazer, dando a nossa contribuição para que a gente preserve essa situação. Que bom, maravilha. Essa explicação acho que faltava para o nosso telespectador, porque não é a proibição pela proibição. Vocês ouviram o vereador dizer, há toda uma pesquisa, a questão de pagamento de imposto, de retorno para os cofres públicos, não é isso, vereador? Agora, só para a gente encerrar, vereador, eu sei que o senhor tem outros compromissos, me diz uma coisa, esses aplicativos que já estão aqui funcionando normalmente, esses continuam ou também vão ter que sair? Perfeitamente, continuam perfeitamente. Eles estão operando da forma legal, com a categoria que tem essa permissão para atuar no município de Maceió, que são os taxistas. Então, isso continua assim como era antigamente, né, com as categorias, aquelas cooperativas que a gente fazia ligação. Então, essa é uma prova daquela situação da tecnologia ajudando. Hoje, você pode pedir o táxi pelo aplicativo. Facilita a localização do motorista, a comunicação. Hoje tem também essa possibilidade de fazer o pagamento também pelo celular, é uma segurança a mais,
né? Então, a prova é que a gente realmente tem essa preocupação. Foi uma preocupação em preservar as relações de consumo da nossa cidade e preservar uma categoria que está muito sofrida dentro dessas situações, que tem períodos sazonais em que tem um ganho maior, mas que tem que ser preservado, tem que ser respeitado, porque seguiram a legislação vigente. Muito bem, gente. Então, assim a gente encerra a entrevista com o vereador Galba Neto. Eu agradeço imensamente, vereador, a sua presença. Parabéns pelo trabalho. As portas da TV Mar e do Verdade Informação estarão sempre abertas para o senhor. Sempre que precisar, a gente está às ordens. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Sucesso no novo projeto. Conte com a gente. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Bom trabalho. Mais. Felicidades. Tudo de bom. Gente, nós vamos seguindo aqui com Verdade e Informação. Eu conversei agora com o vereador Galba Neto e vamos em frente, que ainda tem aí quase meia hora de programa. A Agenda Brasil de Renan Calheiros entra em pauta a partir de hoje no Senado. Um desafio para ele e para o governo após as manifestações em todo o país. Veja detalhes na coluna No Ponto. Ficou claro nos protestos de domingo, pelo menos em Maceió, que o impeachment de Dilma Rousseff muda os rumos da política econômica. Dilma significa arroxo fiscal. A corrupção era o ponto mais evidente em faixas, cartazes e discursos, mas no meio das pessoas, a conversa era a mudança semanal nos preços dos supermercados, a alta na energia elétrica, quase 51% até o final do ano, segundo a estimativa do Banco Central. Pontos da Agenda Brasil de Renan Calheiros começam a entrar em pauta esta semana no Senado, sob o rescaldo das manifestações e o discurso da oposição. O que mudará? Se a Agenda Brasil puser a conta da crise no bolso dos brasileiros, os protestos de apoio ao governo ficam sob risco. E o impeachment ganha força na Câmara dos Deputados de Eduardo Cunha. Discutir sobre pressão, principalmente com a perda de popularidade da presidente, é um caminho perigoso do qual Renan Calheiros não pode abrir mão. Basta ver que os penhores no país cresceram 17% este ano e o cenário de recessão, na avaliação de especialistas, se estende até 2016. Ignorar a voz das ruas ou dizer que elas são exclusivamente da elite é uma meia-verdade. Há uma montanha à beira do caminho e ela depende da ação do governo para ser removida. Muito obrigado a Odilon Rios. Olha só, gente, a importância do resgate da identidade dos povos indígenas é um dos pontos a serem discutidos em evento que acontece hoje no Palácio República dos Palmares. Quem tem os detalhes é Viderlan Araújo. Boa tarde, Viderlan. Um abraço para você, Mauro Vedequim. Boa tarde para todos que acompanham o programa Verdade e Informação. A preocupação da Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos com o aspecto antropológico também é um dos assuntos na tarde de hoje aqui no Verdade e Informação, já que daqui a pouco acontece uma roda de conversa onde será discutido o resgate da identidade indígena no Estado. Todos nós sabemos que os índios sofrem bastante com o aspecto do preconceito e isso é histórico. Nós vamos conversar mais a respeito desse assunto com a secretária Rosiane Cavalcante, conhecida, claro, como Rosinha da Defal, que já participou de muitos programas aí na TV Mar Canal 25 conosco e mais uma vez, dessa vez na condição, obviamente, de secretária, para falar desse evento que começa daqui a pouco e que terá nada mais, nada menos, como um mediador, né, que será conduzido, inclusive, nessa conversa, o Marcos Terena, que é um dos grandes nomes, inclusive no aspecto de definir a questão e defender o aspecto indígena do país. Boa tarde, prazer em revê-lo, todos que estão nos assistindo e todos que fazem a TV Mar. Os povos indígenas, né, os primeiros habitantes da nossa terra, os verdadeiros donos do solo que nós vivemos hoje, merecem, historicamente, não só o reconhecimento, a valorização, mas a proteção.
e a gente tem sido descuidado enquanto Estado, enquanto governo, com esses povos. Então, fazer essa roda de conversa, juntar vários secretários, várias pastas, vários assuntos diferentes, trazer a população para o Palácio, para que a gente possa estreitar essa relação, esse diálogo, ouvi-los, saber as necessidades, pontuá-las e, junto com os secretários das diversas pastas, começar a resolver esses problemas. Né? Como é que tem sido, Rosinha, a relação hoje aqui, vocês que fazem parte da Secretaria, com o pessoal indígena? Tem chegado muitos para poder solicitar uma melhoria no tratamento, na condição mesmo que é oferecida hoje? Principalmente com relação à saúde indígena e também com relação à violência. A gente sabe que os territórios indígenas aqui do nosso estado não temos uma diversidade tão grande de povos, mas, como todo território, eles são áreas de domínio federal. Então, com relação à violência, qualquer coisa que aconteça na aldeia, na tribo, só a Polícia Federal pode agir lá dentro. Só a Justiça também federal pode agir lá dentro. Então, a gente sabe que está havendo um grande problema com relação às drogas, como em todo lugar, até nas aldeias ela já chegou. E combatê-las sem conseguir adentrar o território com a Polícia Civil, com a Polícia Estadual, está sendo difícil. Então, essa foi uma das indagações dos indígenas, da representação dos indígenas no Conselho Estadual da Igualdade Racial, que discute esse assunto juntamente com a Secretaria. É exatamente isso. De que forma a gente vai achar um caminho, achar um meio termo, sem burlar a legislação, mas que a gente possa também estar diretamente conseguindo atuar e resolver esse problema das drogas também nas aldeias. Eu queria que você falasse um pouco do Marcos Terena, que vai conduzir essa roda de conversa, a escolha desse nome, que é um nome de peso para o povo indígena. Marcos Terena é uma liderança nacional e internacional. Ele consegue fazer uma interlocução com os governos. E ele, inclusive, foi o idealizador dos Jogos Indígenas, que, inclusive, esse ano vai acontecer aqui no nosso país. Os Jogos Mundiais Indígenas é a primeira vez que o Brasil vai sediar, e nós que temos uma diversidade de povos indígenas e uma quantidade enorme. A gente acha que a população indígena é pequena, mas é bastante grande no nosso país. E eu acho que isso também é uma valorização. A gente sabe o quanto o esporte é imprescindível para a nossa saúde, o quanto o esporte é uma forma de unir, e de relacionar todas as diferenças humanas. Então, a gente vê como a realização dos Jogos Mundiais aqui no Brasil vai ser agora em setembro, em Palmas, Tocantins, é importante. Então, o Marcos Terena vem também com esse objetivo, como uma grande liderança mundial e nacional, nos ajudar nessa interlocução povos indígenas de Alagoas e Estado, e também começar a trabalhar a questão do esporte aqui no nosso Estado, para que a gente tenha uma participação nos próximos Jogos Indígenas no nosso país. Para a gente encerrar, Rosinha, como se encontra hoje a condição do povo indígena aqui em Alagoas? Olha, como toda minoria, minoria, deixando bem registrado, não é só uma questão de quantidade, de tamanho, mas principalmente da falta de reconhecimento, de garantia e de respeito aos direitos, que a gente sabe que é isso que vive o povo indígena. Não é pela quantidade ou pelo tamanho dessa população. Então, como toda minoria, a gente sabe que vive em condições difíceis, de moradia, de acesso à saúde, de acesso à educação. Nós já tivemos também um assunto bem sério com relação à educação dos povos indígenas, de escolas que se localizam exatamente na aldeia, porque a gente precisa preservar a cultura, mas também tem que, ao mesmo tempo, conviver com a educação atual, civilizada, vamos dizer assim. Não que os indígenas não sejam, mas sob a nossa ótica, sob a nossa concepção. Então, a gente precisa achar esse meio termo, esse caminho comum para todas as culturas conviverem e, principalmente, preservando a dos nossos primeiros habitantes. Muito obrigado ao Videlan e também à Rosinha. Gente, agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos trazer detalhes da greve dos servidores federais, um assunto que interessa a todo mundo. Não saia daí, é rapidinho, até já.
a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Milhares de alagoanos tiram do campo sustentos de suas famílias. Para melhorar as condições de vida no campo, o governo de Alagoas reduziu a zero o ICMS do leite e de seus derivados produzidos no estado. Essa medida tornou os produtos locais mais competitivos e mais acessíveis para os consumidores alagoanos. É geração de renda, geração de emprego, valorização da marca local. Para auxiliar os pequenos produtores e incentivar a agricultura familiar, o governo de Alagoas também distribuiu mais de 1.000 toneladas de sementes de feijão, milho e sorgo. É uma vantagem grande. O governo mandar para a gente plantar essa semente, chega numa época boa, vale ouro, viu? Vale ouro. E aqui a gente botou na terra, é um ouro mesmo. Com trabalho sério, o governo de Alagoas está valorizando o trabalhador do campo e gerando mais emprego e renda para os alagoanos. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Por exemplo, você sabia que de março a junho já foram realizadas 19 audiências públicas na Câmara? Estes eventos atraíram ao plenário da Casa diversas autoridades, lideranças comunitárias, especialistas em diversos assuntos, além da população em geral. Todos estiveram reunidos para debater assuntos de extrema relevância pelo bem da nossa comunidade. Temas como crianças em situação de rua, a regulamentação das cinquentinhas, a assistência em saúde mental, a homofobia e a situação das grotas de Maceió. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Estamos de volta com Verdade e Informação. O relator especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU afirmou que existe um alto grau de atos de tortura na interrogação de suspeitos detidos em delegacias brasileiras. O repórter Viderlan Araújo conversou com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB sobre este assunto. Vamos acompanhar. O número de casos de tortura nos processos de interrogatório tem aumentado bastante no Brasil. Esses dados acabaram sendo citados por Juan Mendes, ele que é relator especial do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Nós vamos conversar a respeito do assunto com o advogado Dr. Daniel Nunes, ele que é representante, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, e vai explicar para a gente que números são esses, doutor, a respeito desses interrogatórios que acabam nos casos de tortura, muitas vezes até chegando a uma condição crítica de pessoas que estão com a condição judicial, né, sob júdice nesse caso.
Exatamente. É uma prática ainda, infelizmente, herança da ditadura militar, né? Infelizmente, ainda comum em muitas delegacias e quartéis e unidades de internamento, seja prisão e também de jovens e adultos no país, né? Ficou claro por esse estudo aí que é uma prática bastante comum e nós temos motivo para acreditar que é verdadeira mesmo a notícia. Existe ainda muita tortura. O que acontece é que muitas vezes há uma subnotificação, ou seja, nada é informado para as autoridades. Normalmente, depois da denúncia de algumas poucas pessoas que fazem essa denúncia nos órgãos de direitos humanos, corregedorias, é que aparece pouca notícia sobre isso. Então, acreditamos que assim, a maior parte do que realmente acontece nas delegacias e quartéis e tudo mais, não é de conhecimento da sociedade. Que dados a OAB tem aqui em Alagoas a respeito desse assunto? E eu já emendo uma segunda pergunta para o senhor. São muitos os casos registrados aqui dessa questão de tortura durante interrogatórios em Alagoas? Olha, nós não podemos dizer que é uma coisa que acontece sempre, né? Mas nós temos denúncias? Temos. Nós acreditamos que haveriam até muito mais denúncias caso as pessoas que denunciam esses casos não tivessem medo de denunciar. Porque estamos falando de tortura feita por pessoas que são policiais, que são agentes da lei, que têm a presunção, né, de que deveriam, na verdade, proteger a vida das pessoas, mas que ainda utilizam esses métodos bárbaros da Idade Média para adquirir determinadas informações. Então, acreditamos que se houvesse maior proteção à comunidade, provavelmente haveria também mais denúncias, né? Não é o caso de Alagoas, infelizmente, ainda tem muita notícia que não chega ao conhecimento, por questão mesmo de medo. Como representante da Comissão de Direitos Humanos pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, na sua opinião, doutor Daniel, qual seria a punição justa para uma pessoa que comete a tortura? Olha, a lei é muito dura, a nossa lei, é por isso que os crimes não são denunciados. Muitas vezes se coloca o crime de tortura e coloca como se fosse lesão corporal. A própria polícia faz isso em muitos inquéritos. É muito comum, quando a agressão parte por policial, o delegado, em vez de colocar a denúncia como tortura, que são 10 anos de pena, né? E se você for policial, agrava mais ainda, para uma lesão corporal que é um crime praticamente, digamos assim, tolo, comparado com uma tortura. Porque uma tortura é um crime qualificado, é um crime que pega uma pena equivalente a um roubo, né? É muito grave a tortura. E, naturalmente, também a pecha de torturador, que ninguém quer. Não é só ser condenado, é também ser tido como torturador, que coloca você numa situação de execração diante da sociedade. Então, há uma resistência enorme do aparelho de segurança pública em admitir que existe tortura e em processar os crimes devidamente, porque a maioria não são processados devidamente como tortura, e sim como lesão corporal. Como quebrar esse paradigma de que uma pessoa que foi presa é rotulada por boa parte da sociedade como vagabundo, maloqueiro e tem que apanhar mesmo? Como quebrar esse paradigma? O policial fazer o trabalho correto que devia fazer de investigação, porque normalmente você pega as informações via tortura e são derrubadas nos tribunais e termina todo aquele inquérito sendo jogado na lata do lixo, porque informação advinda de tortura, ela é considerada pelo nosso ordenamento jurídico como absolutamente nula, né? Então, provado aquilo ali, ou então com desmentido por parte de quem afirmou aquelas informações, normalmente o que acontece? O processo todinho cai por terra e termina prejudicando o objetivo de todos nós, que é o fim da impunidade. Então, nós acreditamos que a investigação policial tem que ser bem feita, baseada em fatos, em elementos científicos, para que realmente a prova tenha valor e não obter uma informação via tortura que termina, no fim das contas, não tendo maiores valores. Obrigado ao doutor Daniel Nunes, ele que é um dos representantes responsáveis pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, que trouxe seu posicionamento e o posicionamento, claro, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil a respeito desse assunto de torturas, já que os números são considerados números expressivos aqui no nosso país. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado, Viderlan. Um abraço também ao doutor Daniel. Mas a realidade é uma só, gente. A tortura no Brasil
não acabou com o fim da ditadura. A ditadura acabou, mas a tortura continua. E por que é assim? Porque falta investimento na polícia, falta investimento em investigação, falta investimento em capacitação da mão de obra policial. Aqui no Brasil, muitas vezes, você não tem o básico de qualquer investigação. A gente vê em filmes americanos aqueles produtos, a tecnologia combatendo o crime. Isso no Brasil é uma realidade restrita a uma ou outra cidade. Na maior parte dos lugares, os policiais não têm nada, um mínimo básico para trabalhar. Essa que é a realidade. É por isso que o índice de esclarecimento de homicídios no Brasil, por exemplo, é tão baixo, é baixíssimo, não chega a 3%. Não chega a 3%. Você entra em qualquer delegacia, você vê pilhas e pilhas e pilhas de inquéritos lá parados. Começa a investigação, depois para. Um ou outro caso, e olhe lá que é esclarecido. Então, realmente, o governo, todos os poderes precisam se unir, incrementar, investigar, porque o doutor Daniel, ele não defende que bandido seja solto, não. O que ele está dizendo é que seja feito o que está na lei. Cumpra-se a lei. E num país sério é assim que as coisas andam. Mas no Brasil falta investimento. Imagine num estado pobre como é Alagoas. A gente vê o trabalho sério desenvolvido pelo doutor Alfredo, mas é o início. Precisa de investimento, de policiais sérios, bem remunerados, para realizarem o trabalho com dignidade. Porque aquelas cenas do FBI, de filmes e tal, isso no Brasil realmente é apenas um sonho. Por enquanto, é um sonho, infelizmente. Gente, agora vamos falar da greve dos servidores federais, que já dura, tempos. Docentes da UFAL e demais servidores públicos federais realizam, desde as primeiras horas da manhã de hoje, uma mobilização para expor à população os motivos da greve, que já dura mais de um mês. Os participantes fizeram uma panfletagem em frente ao UFAL e saíram em carreata pela Avenida Fernandes Lima até a Praça Sinimbu, onde estão neste momento. E o repórter Viderlan Araújo tem todos os detalhes. Mais uma vez, boa tarde para você, Viderlan. Mais uma vez, boa tarde para você, Mauro Vedequim, boa tarde para todos que acompanham o programa Verdade e Informação. E uma movimentação na manhã desta terça-feira que iniciou lá na reitoria da UFAL, envolvendo servidores e docentes, professores que há quase 3 meses tentam uma melhoria nas condições de trabalho e também no aspecto salarial. Essa movimentação acabou também gerando uma notícia hoje, durante a terça-feira, aqui na capital alagoana. A movimentação que foi iniciada lá na UFAL, mas que em carreata desceu até a Praça Sinimbu e que já está praticamente sendo encerrada com panfletagem. Nós temos aqui panfletos como esse aqui entregues à sociedade para levar ao conhecimento do público o que é que os servidores e os professores, de uma maneira geral, estão reivindicando. Nós vamos conversar aqui, por exemplo, com o professor Passos, ele que representa a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas, que vai falar a respeito dessa reivindicação. Quase 3 meses que não há solução. O que é que vocês, docentes, estão reivindicando? Boa tarde. Olha, boa tarde. Na verdade, nós temos uma ampla pauta de reivindicações que, infelizmente, o governo, até o presente momento, não se dispôs a negociar. Nós queremos negociar, agora é preciso que se abra um canal urgentemente de negociações para que isso ocorra. Então, necessário se faz dizer que desde março que nós protocolamos uma pauta de reivindicações e até o presente momento nós não tivemos resposta. A única resposta, por sinal, que tivemos foi uma afronta por parte do governo de que nos proporcionaria 21% em 4 anos. Olha, nós estamos com uma inflação da forma que vocês conhecem aí e seria impossível a gente aceitar uma oferta como essa. Então, não queremos somente a questão salarial, mas sim lutamos por uma carreira decente, por uma universidade pública que recentemente foi agredida com um corte significativo de 10 bilhões de reais e isso representa o enterro da educação nacional. Então nós não queremos isso, nós queremos que o governo nos atenda às nossas reivindicações para que a gente tenha uma universidade pública gratuita
e socialmente referenciado e que essa universidade ela se constitui como muito importante para o estado de Alagoas e para o Brasil. Milhares de alunos sendo prejudicados, professor. Com certeza. Isso poderia ter sido evitado, porque se ele atendesse às nossas reivindicações e nos recebesse, nós teríamos evitado isso. E, infelizmente, a greve é o último estágio, né, do processo de reivindicações que nós passamos e nós não gostaríamos de ter entrado em greve. Fomos forçados porque o governo simplesmente não atendeu às nossas reivindicações. Prazo indeterminado para a DUFAL voltar às atividades? Não, nós estamos encaminhando uma pauta mínima para o Comando Nacional de Greve, e aí essas discussões vão rolar, e aí quem decide sobre isso é exatamente as assembleias de base. Obrigado, então, ao professor Passos, ele que é representante da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas, pessoal quase 3 meses em greve, e para poder falar também conosco na tarde desta terça-feira, o Emerson Oliveira, que é coordenador do CITUFAL, que representa os servidores da Universidade Federal de Alagoas. Emerson, é realmente uma batalha que vocês têm encontrado para poder voltar às atividades? Sem dúvida alguma, né? Uma batalha, inclusive, que não se resume apenas à questão salarial. É um engano quem pensa assim. Faz parte da nossa pauta, por exemplo, o não corte de recursos públicos para as universidades federais. Nesse ano, somente nesse ano, já são mais de 10 bilhões de reais que foram cortados dos recursos destinados às universidades. Como isso se reflete? Isso vai se refletir em paralisação de obras, demissão de trabalhadores terceirizados, a assistência estudantil dos nossos alunos, que são os nossos filhos e filhas que estão estudando lá, que não recebem assistência estudantil, a energia da universidade que foi cortada por falta de recursos, enfim. A nossa luta é também contra esse sucateamento que está sendo imposto às universidades nesse atual período pelo atual governo. Emerson, muito obrigado então, ele que é representante também do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas, conversando conosco depois de toda essa movimentação. Agora é aguardar a sensibilidade do governo para resolver e atender essas reivindicações, já que os alunos da UFAL estão há quase 3 meses com as atividades suspensas diante desta paralisação. Imagens de Flávio Santos, eu volto com vocês nos estúdios. Mauro Vedequim. Um grande abraço, Videlan. Hoje você trabalhou demais, Videlan. Parabéns pelo trabalho. Gente, em relação à paralisação dos servidores federais, meu comentário é muito breve. Já disse aqui, há uma crise instalada no Brasil que se mistura entre política e economia. O fato é que a crise política parece maior do que a crise econômica. A gente torce para que a presidente resolva tudo o que precisa, que seja apurada toda a corrupção que, infelizmente, dominou a maior empresa brasileira, que as coisas voltem para o devido lugar, mas o fato é, neste momento, não tem dinheiro em caixa para aumento. Então, precisa conversar, encontrar uma saída para que os alunos voltem a ter aula, para que os servidores voltem a ter um salário digno, condições de trabalho. Mas, neste momento, não vejo nada melhor do que o diálogo, o bom senso para resolver tudo isso. Para você que me acompanhou até agora, muito obrigado. Tenha uma excelente terça-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, quarta-feira, 1h30 da tarde. Então, para você, um excelente dia. Tenha aí sucesso nas suas realizações. E a gente volta a se encontrar amanhã, às 1h30 da tarde. Aqui no Verdade e Informação. Tchau para você, tudo de bom. Até amanhã.